Graça e paz, família Getsemane. Seja bem-vindo a mais uma célula de aliança e milagres. É um prazer estar com você mais uma vez aqui. E essa semana nós vamos ser aliançados, com a nossa fitinha azul escuro. E é uma aliança pela família, um milagre na família. Então fica com a gente que hoje nós temos um convidado muito especial e você não pode perder de receber essa bênção na sua casa. E hoje eu quero deixar uma indicação muito especial para você. É de uma música, um louvor para você colocar aí na sua célula que tem tudo a ver com a nossa ministração de hoje. Aqui em cima você pode clicar que você vai direto para essa música e você tá ouvindo ela aí no fundo e é uma música que fala sobre família, é uma música profética que abençoa as nossas casas. Eu gosto muito dessa música, sempre escuto lá na minha casa e eu tenho certeza que ela vai te abençoar também. Vamos ouvir um pouquinho? Alguns irmãos têm ficado em dúvida sobre como preencher seu relatório de célula. Eu quero te ajudar hoje com um passo a passo muito simples aqui. É muito importante que você preencha esses dados. Por quê? Porque assim nós sabemos quem está visitando sua célula, quem está indo pela primeira vez, quem já é um membro ativo. Aqui, através desses relatórios, nós podemos orar por você, falar com os seus pastores, seus discipuladores sobre a sua célula e o que tem acontecido. Então eu vou te explicar aqui, você pode pegar o seu aí. No primeiro ponto, nós temos o nome da célula. Aqui você vai colocar o nome. Qual que é o nome da sua célula? Você pode escolhe um nome profético, um nome bem legal, bem divertido, que tenha muito a ver com a sua célula. O nome do líder. Esse nome é o seu líder de célula. Você que está fazendo a célula, que está sendo responsável, o anfitrião, que está abrindo sua casa. Então esse aqui é o seu nome. Discipulador é o seu discipulador, seu pastor, aquela pessoa que tem te acompanhado. Então você coloca aqui, eu sei que tem muita dúvida nesse ponto, né? Mas onde está escrito discipulador, você vai colocar o seu discipulador. A data e hora e o local que foram feitos na célula. Em seguida, aqui a gente tem o valor da oferta de célula que você recolheu e quem a conferiu. O número de participantes, número de visitantes, o número de membros e pessoas que se reconciliaram. E aqui você vai preencher, os membros participantes das células e os visitantes, porque assim nós podemos orar por você, abençoar a sua célula e assim você está conectado com a família Getsemane. E agora você vai ficar com o nosso convidado de hoje, recebendo uma palavra maravilhosa. E eu quero agradecer a Deus pela vida do Bispo Moisés Salgado, que vai nos abençoar. Shalom! A ministração dessa semana tem o tema Céus Abertos. E ela é uma ministração especial, não somente para você, como para toda a sua casa. E a base bíblica está lá em Gênesis capítulo 26, versículos 24 e 25, que diz assim a palavra do Senhor. Naquela noite, o Senhor lhe apareceu e disse: Eu sou o Deus de seu pai, Abraão. Não tema, porque estou com você. Eu o abençoarei e multiplicarei os seus descendentes por amor ao meu servo Abraão. Isaque construiu nesse lugar um altar e invocou o nome do Senhor. Ali armou acampamento e os seus servos cavaram outro poço. Essa palavra Céus Abertos hoje está baseada nesse texto e nós queremos falar sobre um personagem muito especial, que é o filho de Isaque, desse que nós lemos agora. O nome dele era Jacó, o segundo filho de Isaque. Ele era gêmeo com seu irmão Esaú. E nós sabemos que desde o nascimento de Isaque tinha uma promessa para ele, para que ele fosse próspero, para que ele herdasse a promessa de que seria o pai de multidão, pai de uma grande nação. Você sabe, a promessa veio a Abraão, passou para o filho Isaque e depois passaria para Jacó, o seu filho. O problema é que Jacó tentou
ser ele mesmo aquele que iria dar a ele a bênção. Porque como segundo filho, ele não receberia a herança direta de seu pai. E ele passou a sua vida toda ali questionando isso, brigando com o seu irmão, tentando tomar posse da bênção da sua maneira, do seu jeito, na força do braço. Ele não entendeu que quando Deus faz uma promessa, Ele mesmo garante que essa promessa vai se cumprir. E eu quero declarar hoje que se Deus fez uma promessa para você, não te preocupa, Deus vai cumprir essa promessa na tua vida. Fique tranquilo. Nós vamos entender hoje na vida de Jacó que ele precisou se curvar à vontade do Senhor para que ele pudesse receber essa promessa que Deus havia feito à sua mãe, ainda no ventre dela. A palavra de Deus diz que ali no ventre da sua mãe haviam 2 crianças e o maior serviria o menor. E a gente sabe que quem nasceu primeiro foi Esaú e que seria, como primogênito, seria o herdeiro direto da promessa. E depois nasceu Jacó, aquele que não teria a bênção sobre ele. Mas Deus já havia planejado tudo. E eu quero te dizer que Deus já planejou tudo a teu respeito. Não te preocupas, ainda que o mundo diga não, ainda que as circunstâncias possam lutar contra você, saiba que ao teu lado está o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. E se ele prometeu, ele vai cumprir. O método de Deus é diferente do nosso. Jacó não entendia direito esse método. Jacó tentou fazer do seu jeito, mas Deus, do seu jeito, tinha uma bênção tanto para Esaú quanto para Jacó. A gente sabe, não é, que Jacó, tentando fazer a coisa do seu jeito, acabou arrumando muita confusão, ódio do seu irmão, e ele teve que sair fugido. E a gente vai aqui na ministração entender alguns pontos, como eu faço para ter os céus abertos na minha vida. A partir dessa história, a gente vai entender algumas coisas. E a primeira coisa que eu quero ministrar hoje para você é que para que os céus estejam abertos na sua vida, você precisa confiar na promessa de Deus. Pode declarar aí na sua casa agora mesmo, diga assim: para que os céus se abram sobre a minha vida, eu preciso confiar nas promessas do Senhor. Diga mais uma vez: eu preciso confiar nas promessas do Senhor. Olha, Deus havia planejado uma bênção para Esaú e para Jacó, e ambos seriam abençoados. Porém, Jacó atropelou o processo, porque não confiou na promessa do Senhor. Ele viu que seu pai estava ficando velho, que a sua mãe estava ficando velha, o seu pai já nem conseguia enxergar mais. E ele viu que o seu pai iria abençoar o seu irmão, e aí ele tentou atropelar, enganou o seu pai, não é? Se passando por Esaú. E aí aconteceu que Esaú ficou com ódio dele e tentou matá-lo. E Jacó saiu fugido do seu povo, saiu fugido da presença dos seus pais. E sabe o que aconteceu? É que Jacó não levou nada. A única coisa que Jacó levou foi aquilo que ele tinha recebido quando nasceu, uma promessa. E sabe, se você tem uma promessa de Deus, você tem tudo. Tudo para ser feliz e tudo para que os céus estejam abertos sobre a sua vida. Então, olha, antes de tentar tomar providências por conta própria, confie no Senhor, confie na sua palavra, confie na promessa. As coisas vão acontecer porque Deus diz. Então vamos repetir comigo, diga assim: eu preciso confiar nas promessas do Senhor. Talvez você esteja aí só com a promessa. Não te preocupes, essa promessa, se foi Deus que fez, vai se cumprir na sua vida no tempo certo, na hora certa. E Deus nunca chega atrasado, tá bom? Deus sempre vem na hora certa. A segunda coisa que nós aprendemos nessa lição de Jacó, Esaú, Isaac, dessa família, não é verdade? A segunda coisa que nós aprendemos é que toda trapaça gera céus de bronze. Deixa eu te falar uma coisa, existe céu sobre nós, né? Sempre haverá, para alguns céus abertos, mas para outros céus fechados. Quando a gente fala céus de bronze, a gente está falando que os céus estão fechados. E por que estão fechados? Porque há uma trapaça,
há um pecado, algo que eu fiz mesmo que fechou os céus. Deus sempre quer abrir os céus. A palavra dele diz, inclusive, que as janelas dos céus estão abertas para aquele que cumpre os princípios do Senhor. Então eu quero te dizer que toda trapaça, todas as coisas, as ações que eu faço que não agradam ao Senhor, fecham os céus. O nosso personagem aqui, o Jacó, ele fez exatamente isso, ele trapaceou, enganou seu pai, enganou seu irmão, não é? E os céus se fecharam. E ele teve, como eu falei agora há pouco, que sair fugido, sem nada, para preservar a sua vida, não é? E talvez você tenha visto alguma maneira de alcançar um sonho seu. Mas se essa maneira não é a maneira que Deus prometeu para você, ou se essa maneira traz peso para sua casa, para sua família, pare um pouco, reflita e ore. E deixa Deus abrir os céus sobre a sua vida. A conduta de Jacó, ela precipitou na vida dele uma jornada muito difícil. Ele adiou por muitos anos, por pelo menos 20 anos, ele adiou a promessa na vida dele. Por quê? Porque ele fechou os céus com as suas atitudes, não é verdade? Então, olha, não feche os céus. Tenha atitudes santas, tenha atitude de pessoa que obedece a Deus, e os céus estarão sempre abertos. Não adie o cumprimento da promessa na sua vida. Você não precisa passar por décadas de sofrimento, é só se render ao Senhor, fazer aquilo que Ele disse para você fazer e você vai alcançar, tá certo? Então, olha, o que aconteceu com Jacó? Ele semeou engano, semeou trapaça, e ele recebeu de volta exatamente isso. As pessoas trapacearam ele, as pessoas enganaram ele. Foi para a casa do seu tio, foi trabalhar com ele, foi enganado várias vezes, foi enganado quando foi casado pela primeira vez, não é? Foi enganado nos seus salários. Você já viu isso? Depois você pesquise lá, você vai ver. Ele foi enganado nos seus salários. Então, olha, tudo porque ele fechou os céus sobre a vida dele. Tenha uma atitude correta e os céus estarão abertos a seu favor, para você e para toda a sua casa. Amém? A terceira coisa que faz com que os céus estejam abertos sobre nós é a aliança. E o terceiro item diz assim: a aliança garante os céus abertos. Vamos declarar juntos? A aliança garante os céus abertos. Agora, declare você: a aliança garante os céus abertos. Sabe que Deus, ele sempre vai promover na direção dos seus escolhidos, das pessoas que Ele ama, das pessoas que o aceitam. Deus sempre vai promover uma segunda chance. E eu quero te dizer que Deus quer te dar uma chance hoje de abrir os céus sobre a sua vida. Se você esteve com os céus fechados, se você sente que a coisa não está dando certo, se você sente que o negócio está meio aí embaçado, chegou a hora dos céus se abrir sobre a sua vida. Deus está te dando agora uma segunda chance. Amém? Então, na sua casa, aí na sua célula, com a sua família, você pode entender que se estava fechado, se estava tudo cinza, a tua hora da mudança chegou. Foi assim que aconteceu na vida de Jacó. Quando ele fugiu, Deus deu para ele uma segunda chance. A Bíblia diz que ele, já chegando à noite, ele teve que parar num determinado lugar, e ali ele se deitou e tomou uma pedra e fez ela de travesseiro, e naquele lugar Deus se revelou a ele, os céus se abriram sobre ele, e a palavra de Deus diz que ele viu os anjos subindo e descendo da escada, e ele disse: aqui é o lugar de Deus. E você sabe onde era esse lugar? Era a terra que Deus tinha dado de herança a ele, e ele não sabia que ali naquele lugar, naquele mesmo lugar, Deus se revelaria. E ele estava fugindo do lugar da revelação, mas Deus se revelou e disse para ele: não te preocupas, eu estou contigo, eu vou nessa jornada. Ali mesmo, Jacó fez uma aliança com Deus. Ele disse: se o Senhor for comigo nessa jornada, se o Senhor me der pão para comer, vestes para vestir, e eu voltar em paz para a casa do meu pai, de tudo que eu conseguir, eu te darei o dízimo, e eu vou te servir como meu único Deus. Olha só, Jacó fez uma aliança com Deus. E essa aliança garantiu os céus abertos, uma segunda chance. Faz uma aliança com Deus hoje. Não deixa céus fechados. Pelo contrário, faz uma aliança para abrir os céus sobre a sua vida. Diga para Deus: você vai ser meu único Deus. Eu não vou confiar em outra pessoa. Vou confiar somente no Senhor. E ainda te entregarei o dízimo. Vou fazer uma aliança em que
eu vou agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor fez por mim na minha jornada. Me garantiu segurança, me garantiu provisão e me garantiu retorno e me garantiu prosperidade. Por que não devolver a Ele aquilo que Ele dá para nós? Então eu queria hoje te dizer, mantenha os céus abertos sobre a sua vida, faz uma aliança com Deus. A quarta coisa que eu queria dizer para você hoje, nessa ministração, é que a aliança feita e voto cumprido, céus abertos para liberar a bênção. Cada vez que você faz uma aliança, é importante que você a cumpra. Quando você cumpre a sua aliança, quando você cumpre o seu voto, você mantém os céus abertos para liberar a bênção para você e para a sua casa. Não impeça mais que a bênção chegue para seus filhos. Não seja impedimento para a bênção chegar na sua posteridade. Jacó não foi impedimento. A partir daquela aliança, Jacó passou a ser abençoado. Ele andou, ele teve os seus reveses, mas Deus começou a abençoá-lo. E a palavra de Deus diz que ele ficou muito rico, ele ficou próspero, mesmo na terra lá do seu tio Labão, mesmo sendo enganado, mesmo sendo tendo seu salário ali absolvido por Labão, o seu tio, ele prosperou, porque Deus estava com ele. E eu quero te dizer que uma vez que você faz uma promessa, que você faz uma aliança e você cumpre o seu voto, não tem quem possa tirar a bênção do Senhor de sobre você, por mais que as circunstâncias digam não, não é? Então, olha, depois de anos, rico, Jacó voltou para a casa de seu pai. E ele fez as pazes com seu irmão e ele foi viver na terra da sua promessa. Demorou um tempinho, os céus se fecharam um pouco, mas ele se arrependeu, fez aliança, voltou e viveu na terra da promessa. Eu quero te dizer que isso vai acontecer com você, já está acontecendo, você está na terra da promessa. Agora eu queria concluir essa palavra aqui dizendo que Deus, ele abriu os céus sobre nós. Você sabe que Jesus, ele é o maior presente que alguém pode ter. Ele é a garantia da nossa aliança e da nossa herança. Jesus é aquele que se deu por nós, para que nós possamos ter vida e vida abundante. Quando Jacó não conheceu Jesus, é claro, ele viveu muito antes, mas ele é antecessor de Jesus. Os céus se abriram sobre ele e a partir dele toda a bênção, todo o fluxo de bênção passou a se estabelecer sobre aqueles que viviam essa fé. E essa fé chegou até nós através de Jesus. E todo aquele que recebe Jesus, ele mantém esse fluxo da bênção do Senhor, do céu aberto sobre a sua vida e sobre a sua casa. Tá bom? Então, olha, Jesus, ele é capaz de te abençoar. Ele é o último Adão, ele é a segunda chance para nós. Assim como Deus deu uma segunda chance para Jacó, Deus está te dando hoje uma segunda chance de ser abençoado em Jesus Cristo. Amém? Essa história é muito legal para que a gente entenda que Deus quer manter os céus abertos sobre nós e que Jesus já pagou o preço por nós. É a segunda chance. Jesus é minha chance de ter os céus abertos e viver milagres. Amém? Vamos declarar isso, diga assim: Jesus é a minha chance de viver milagres hoje e sempre com toda a minha casa. Amém? Quero orar com você para que a bênção do Senhor se estabeleça na sua vida, em nome de Jesus. Fecha teus olhos aí onde você está agora. Faz uma aliança com Deus para que os céus se abram e para que você viva milagre. Confesse Jesus agora como seu Salvador, como seu Senhor e como sendo a sua segunda chance para viver os milagres. Amém? Vou orar com você. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado. Obrigado porque o Senhor contou essa história para nós hoje, para saber que é verdade, o Senhor quer manter os céus abertos. Para também eu me lembrar que o Senhor me fez uma promessa de que eu entraria na vida eterna através de Jesus Cristo e de que eu viveria e comeria do melhor desta terra. Hoje, Senhor, tomo posse dessa promessa através do Teu Filho Jesus. Eu recebo
recebo a tua bênção, recebo o teu filho no meu coração e coloco ele no trono da minha vida. Quero dizer, meu Deus, que o Senhor é meu único e suficiente Salvador. Queria que você colocasse a mão no seu coração e dissesse assim: Senhor Jesus, te reconheço como meu Senhor e meu Salvador e quero, a partir de hoje, viver milagres e milagres através do teu nome, o nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe. Tenha uma semana vitoriosa. Não esquece de se aliançar. Os milagres acontecerão na sua vida. Valeu. Tchau. Aleluia. Que bênção, hein? Essa palavra. Fomos todos muito edificados. E eu quero te dizer que agora é momento de aliançar cada um dos seus discípulos e irmãos de célula que estão aí com você com a nossa fita da semana, que é a fita azul escuro. Mas lembrando que nós continuamos com as outras fitas. Ó, para novos membros da célula, a fita cor de vinho, que vai até o final das 7 semanas. E para visitantes, a fita branca. Eu quero te desafiar. Leve essa fita junto com você, convida alguém para participar da célula na semana que vem, porque todas as semanas Deus está derramando milagres sobre nossas vidas. Muito obrigada por você que assistiu até aqui, que tem nos acompanhado. Eu tenho certeza que no final dessas 7 semanas você vai ter muitos testemunhos para compartilhar. E fique agora com algumas das nossas células de aliança e milagres